posicionar primeiro? Já começou? Hoje eu vi uma frase no Face, até postei na minha página, se diz página no Facebook, é isso? Na página. Uma frase que diz assim: o amor fez coisas que a obrigação não é capaz. Nossa, perfeita a frase. E ali tinha a imagem de Cristo, dos pés de Cristo, né? Presos na cruz. E eu fiquei meditando nessa frase, e essa frase me levou a um texto, e esse texto eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu fiquei meditando nisso, e o amor fez coisas que a obrigação não é capaz. O amor fez coisas que a obrigação não é capaz. Isso é bíblico, isso é bíblico. E Jesus falou isso está lá em João capítulo 14. Eu queria convidar você para a sua Bíblia lá. O Evangelho de João, capítulo 14. Jesus, ele revolucionou sua época, revolucionou o mundo. Jesus, ele veio dar uma nova visão. Na verdade, ele veio revelar o Pai, trazer o reino, mostrar o seu amor, sua nova filosofia, uma nova forma de se relacionar com Deus. E nessa visão toda, esse texto é um dos textos que dão o ápice dessa mensagem de Cristo, dessa visão que ele está trazendo sobre relacionamento com Deus. Jesus, lá em João capítulo 14, nós leremos do versículo 15 até o versículo 24, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Vamos parar por aí. Eu queria falar nessa noite com os irmãos sobre 3 homens amados por Deus porque amavam a Deus. Esse texto eu fiquei meditando então nessa frase: o amor fez coisas que a obrigação não é capaz. E eu mudei um pouquinho para o amor faz coisas que a obrigação não é capaz, e Jesus veio dizer isso. Jesus, ele veio numa cultura, ele veio no meio de uma geração que o que eles obedeciam era religiosidade e talvez medo. Só. Por isso que ele falou para aquela mulher: está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de uma maneira diferente, em espírito e em verdade. Jesus veio para dizer que acabou toda uma era de medo, toda uma era de um povo que obedecia superficialmente às leis, para não serem julgados pela lei através de homens, mas esqueciam o julgamento daquele que sonda a mente e coração. Por isso que Jesus falou que só olhar para a mulher já é adulterado, que só odiar o seu irmão já é matar. Jesus então ele traz uma visão, ele traz uma profundidade maior do que é a religião, o cristianismo, o relacionamento com Deus, a obediência ao Senhor. E aí Jesus vem trazer uma verdade: que você só obedece se você ama. E eu sempre, pensei, eu tenho que obedecer para mostrar que eu amo, eu tenho que obedecer para mostrar que eu amo. Mas o que Jesus está dizendo na verdade não é: se você me ama, você vai obedecer. Não obedece, você não me ama. Não tem essa
visão? A visão que Jesus está dizendo é que a consequência natural do amor a Ele é a obediência. Não é uma aliança que impede o adultério. É o amor com aquele que tem aliança. Não é verdade, gente? Não é porque eu pus um anel de ouro no meu dedo da mão esquerda que eu não sou um adúltero, que eu não vou, ou que agora. Não é isso, isso aqui é só um anel. Mas esse anel não faz lembrar uma pessoa que eu declarei, declaro, e porque eu tenho amor. Não é porque tem um anel que eu não faço coisa errada. É porque esse anel representa alguém que eu amo. Então, o que Jesus está dizendo é que a consequência natural do amor a Ele é a fidelidade a Ele. É a obediência às palavras dEle, porque são as palavras do Pai. Jesus está dizendo, meu Pai somos um. Agora eu queria me deter numa visão diferente, porque quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei meditando no versículo 21, Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E ele diz o seguinte: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu fiquei meditando nisso. Porque a gente descansa no amor de Romanos 5,8, é verdade. Deus provou o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade, Romanos capítulo 8, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas só que esse versículo está falando que aqueles que amam a Deus obedecem os mandamentos, e esses são amados por Deus. E não só são amados por Deus, como Deus se revela, se manifesta a eles. Jesus está falando, eu também vou amá-los. E eu comecei a pensar em homens que Deus revelou o seu amor. Homens que chamaram a atenção de Deus no povo judeu. Homens que receberam a recompensa do amor. Homens que foram amados porque amaram. Em outras palavras, homens que foram amados por Deus, como Ele promete aqui, porque amaram o Senhor, ou seja, obedeceram ao Senhor. Revelaram a Deus que amam de verdade o Senhor. Eu queria falar sobre esses três homens. E o primeiro deles, eu queria falar rapidamente sobre cada um. O primeiro deles, Abraão. Abre a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos lá? Depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, veremos o versículo 23, que diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Esse texto está falando sobre justificação pela fé. Está falando sobre também a evidência das obras, ou melhor, que as obras evidenciam a fé. E algo interessante nesse versículo é que ele fala que Abraão recebeu de Deus uma nomenclatura, um título diferente, que nenhum outro homem da Bíblia recebeu. Ele foi chamado Reuel, amigo de Deus. Por quê? Pastor, mas não é a obediência que demonstra o amor? E onde foi que ele demonstrou a fé dele? Foi quando Deus disse a ele: Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho a quem você ama. E esse homem faz uma caminhada de 3 dias, vencendo a si mesmo, para obedecer a Deus. Lutando com a sua mente, lutando com o seu coração, lutando talvez contra as pessoas, as circunstâncias, porque ele amava a Deus. E porque ele amava a Deus, ele não conseguiu desobedecer a Deus. Esse homem caminha, ele vai até o monte, ele amarra o seu filho, ele prepara a lenha, e no meio do caminho, para piorar as circunstâncias, o filho pergunta: pai,
nós temos a lenha, o fogo. Cadê o problema? Deus providenciará, o Senhor proverá. E aquele homem levanta o cutelo para imolar o seu filho. Que homem! Que amor! Eu te amo tanto, Deus, que eu sacrifico a ti o que eu tenho de melhor. Eu amo muito esse menino. É a minha vida. É o filho da promessa. Mas o Senhor é maior que o meu filho. Eu te amo mais do que eu amo meu filho. Toma meu filho. Que homem. E Deus o chama de amigo. Um homem recebeu um título. E será que outros recebem? Eu creio que é possível. Alguém ainda ser considerado por Deus seu íntimo, amado íntimo, amigo íntimo. E esse homem, ele recebeu de Deus a promessa. Qual foi a recompensa do amor de Abraão? Foi a promessa, o cumprimento do desejo do seu coração. Ele ficou firme no Senhor. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Não apenas deu Isaac, mas quando Deus pediu de novo, ele voltou para Isaac, porque Deus cumpriu o desejo do coração dele. Deus conhecia Abraão, sabia que Sara era estéril, mas aquele homem amava a Deus e Deus escolheu Abraão. E eu não estou dizendo que Deus escolheu Abraão porque Abraão amava, mas Deus amou Abraão e escolheu, e esse homem retribuiu o amor. E ele provou esse amor que ele tinha por Deus e Deus. E ele recebeu de Deus a promessa. Sabe o que a palavra de Deus diz, meu querido? A palavra de Deus diz lá no Salmo 97,4 o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Abraão provou que ele se agradava mais de Deus do que do seu filho. Tem gente querendo promessas aqui na vida. Tem gente querendo que Deus responda e abençoe a sua vida. Tem gente querendo algo, tem um desejo no seu coração. Eu sei que tem. Talvez você tenha um sonho, um desejo, um algo para a sua vida. E isso é normal, isso é do ser humano. Mas o povo de Deus precisa entender que enquanto nós não damos a Deus evidências que refletem a Deus, a nós e ao mundo, que Ele está em primeiro lugar, não tem por que Deus conceder desejo no coração. Porque afinal de contas, a sabedoria e a lógica não nos permitem presentear aqueles que estão em caminhos errados. Porque presentear e abençoar aqueles que estão priorizando outras coisas senão Deus é dizer que você está certo. E você quer muito isso no seu coração. Mas Deus tem visto na sua vida prioridade a Ele. Deus tem visto na sua vida você renunciando a si mesmo, talvez por dias, para colocar Deus em primeiro lugar, se sacrificando a sua vontade, o seu ego, a sua carne, a sua mente, as pessoas, as circunstâncias, dizer, não, Deus em primeiro lugar, porque Ele não só eu quero a promessa, mas porque eu amo esse Deus. Eu quero esse Deus. Ele é mais importante. Eu vou dizer não para minha carne. Eu vou dizer não para as circunstâncias. Eu vou dizer não para quem for, mas Deus em primeiro lugar. Meu querido, se Deus perceber, guarde o que eu vou dizer para você. Que você o busca e o prioriza porque você tem prazer nele. Você se prepara porque você vai ver os desejos do seu coração acontecer. Se prepara. Porque você vai abrir sorriso de orelha a orelha. Porque você vai perceber que Deus é fiel à sua palavra. E talvez você derrame lágrimas para perceber quanto tempo eu não perdi. Me agradando de coisas que me afastam do que Deus quer para mim. Me afastando de coisas que eu digo o seu desejo no meu coração. Mas não coloco Deus em primeiro lugar. Nada é mais importante do que Deus. Deus recebe prioridade. Quando Deus percebeu que Abraão estava se afastando dele, Deus provou Abraão. Ele
obedeceu a Deus e voltou para casa com a promessa que respondia ao desejo do seu coração. Segundo homem que amou a Deus e conheceu o Deus amado foi Davi. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 11 comigo, por favor. 1 Reis capítulo 11. Abraão obedeceu a Deus e recebeu a recompensa da promessa que corresponde ao desejo do seu coração. Davi. E olha o que Deus disse de Davi em 1 Reis capítulo 11. Todos acharam? Nós leremos o versículo 11 e o versículo 12. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, e eu o tirarei da mão do seu filho. Sabe quantos textos tem no Antigo Testamento onde Deus diz a expressão por amor a Davi? Ou por Davi a quem eu amo? 8 vezes Deus, ao longo da história, através dos seus profetas, falou para reis, por amor a Davi, por amor a Davi, por amor a Davi, o meu servo Davi. Como esse homem impactou o coração de Deus, como esse homem desfrutou da presença do Senhor, um garoto que lutou com um leão, que lutou com um urso pela fé em Deus, um garoto que quando viu o gigante, falou que ia se circunciso para desafiar os exércitos do Deus de Israel. Um garoto que buscou obedecer a Deus, escreveu salmos lindíssimos, que mostravam uma palavra que a gente não gosta de usar, mas mostrava toda a sua paixão por Deus. E sabe, eu quis usar essa palavra em relação a Davi, porque é isso que Davi mostra para a gente, que ele só pensava em Deus, era um homem que amava a Deus, um homem que desfrutava de Deus, um homem que lutava e falava: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te viver. Um homem que honrou Deus. Quando quiseram dar um terreno para ele sacrificar a Deus, ele falou: longe de mim consagrar meu Deus algo que não me seja custoso. Que homem amou Deus e Deus o amou. Qual foi a recompensa desse homem? Acredite em mim, querido. A recompensa dele não foi o palácio. A recompensa dele não foram os tesouros, nem as glórias. Sabe qual foi a recompensa desse homem porque ele amou Deus? A recompensa dele talvez seja difícil de ouvir, mas foi a correção misericordiosa de Deus. Foi a disciplina de Deus. E ele sabe disso. Davi reconhece isso. Porque foi nesse momento onde Davi, no auge do seu reinado, deixou que seu coração se soberbecesse. E a Bíblia diz que na época em que os reis saíram para guerrear, ele abriu mão do seu ofício. A Bíblia diz que a falsa segurança dos tolos os destruirá. E Davi então perde a sabedoria, se ensoberbece, se torna autoconfiante e fica quando devia estar na guerra. E no belo dia ele contempla uma bela mulher e ele adultera, mente, engana, mata e assume. Davi então está longe de Deus, afastado do Senhor, estacionado no pecado, afundando na lama, senão já afundado. Só que Deus ama aquilo. Ama muito. E não só Deus mostraria esse amor, como depois se revelou através dos profetas. Eu amo muito esse homem. E é por isso que eu não vou deixar de lado. Eu amo muito esse homem. Natan, vai lá. Busca minha ovelha amada. Natan, vai lá. Traz Davi de volta. Natan, vai lá. Porque dentro desse lamaçal tem uma ovelha minha que eu amo, que canta músicas lindíssimas para mim agora, não sabe, mas um tom dos seus lábios,
Não sai mais uma nota dos seus instrumentos. Vai lá, porque eu tenho saudade dele. Porque eu quero ele. Eu amo ele. E Natan vai resolver tudo. Entra no palácio, chega na presença do rei. E Davi está ali, longe de Deus. Talvez um semblante até abatido. Mas estabilizado na arrogância. Deus ama aquele homem. E diz aí, você não vai ficar não. Porque aí onde você está longe de mim, eu quero você junto de mim. E Natan conta uma história para Davi. De um homem que tinha 99 ovelhas. Mas quando chega um visitante na sua casa, ele pega a única ovelha amada do vizinho. Representando o pecado de Davi, que pegou a esposa de Urias para ele. Ao invés de pegar uma das várias esposas que ele tinha. Quando Davi levanta na sua cegueira, na sua arrogância, fala: diga de morte esse homem pela cordeira, que seja restituídos 4 vezes mais. É você esse homem, Davi. As escamas caem, o coração se quebra, o espírito esmaga, Davi acorda. Ele acorda, ele sai da lama, ele volta a enxergar, a luz brilha naquela escuridão. E Natan começa a falar o que ele fez, ele vai se quebrantando, ele vai caindo. E ele diz: pequei contra o Senhor. E essa micro oração poderosa chega ao céu, um raio, toca o coração de Deus. Eu imagino Deus falando dos anjos: viu como ele me ama? Essa é minha ovelha amada, por quem vale a pena lutar e buscar. E Deus fala a Natan: diz para ele, Natan, que eu perdoei ele. E na hora que ele cai e fala: pequei contra o Senhor, Natan coloca a mão no ombro de Davi e diz: o Senhor te perdoou. Essa foi a recompensa de Davi. Essas palavras: o Senhor te perdoou, valeram para Davi mais que todo o reino, mais que toda a honra, mais que todo o ouro, que todos os soldados. Ele merecia morrer, ele merecia viver longe de Deus para sempre. Mas Deus, ao invés de abandonar Davi na podridão, deixar ele lá largado no seu orgulho e levantar outro, como ele foi o sucessor de Saul, que Deus levantasse outro. Mas Deus ama aquele homem, porque aquele homem amava Deus. Não, Davi, eu te amo, você não. Volta para mim, filho. Deus disciplina ele, disciplina, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina todo aquele que ama. A palavra de Deus diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quando a gente é disciplinado por Deus, a gente é amado por Deus. Essa é a recompensa de amar o Senhor. Não ache que porque você ama Deus, a recompensa é só prosperidade ou desejo do seu coração atendido. Grande recompensa quando Deus abre os nossos olhos, quando Ele toca no nosso coração e toda a mornidão vai embora. A gente começa a perceber a nossa mornidão, as lágrimas caem, o coração aperta. Davi sabe disso. A gente sabe desse amor de Deus que se manifesta numa disciplina. E o texto de Hebreus diz: meus queridos, recebam todas as dificuldades como Deus trabalhando em você. Você consegue entender isso? Se você ama Deus, meu querido, se você ama Deus, meu irmão, nenhuma dificuldade na sua vida deve ser encarada de outra forma, senão Deus está me levando para mais perto dele. O que é que o Senhor quer mudar em mim, Senhor? Uma crise na família, uma crise familiar, uma enfermidade, uma circunstância difícil. Deus, eu te amo, eu sei que o Senhor me ama, eu quero crescer, me ajuda, me mostra com os meus olhos, me perdoa dos meus pecados. Como disse o salmista: vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Pai. É esse o relacionamento. Se você é amado por Deus, Deus vai te disciplinar. Recebe. Não fica só murmurando, irmão. Não fica só reclamando. Não fica só chorando. Não fica só perguntando por quê, como se não tivesse um Deus que te ama.
vai moldar você, você é joia para Ele. Ele não quer que você fique sem valor. Então aceita, recebe as dificuldades e fala: Deus, eu quero que o Senhor tenha para mim. Porque, meu querido, que desgraça é ser entregue a uma disposição mental reprobada. Estou sonegando, estou roubando, estou mentindo, estou traindo, estou me sujando, estou fazendo o que for, e nada muda. Que desgraça! Que assustador! É perceber que o pecado tem que ser instalado, eu tenho que instalado no pecado, eu não sinto nada. Nada muda em mim. Pede para Deus misericórdia. Começa a amar Deus e você vai ver que o Espírito Santo vai te convencer do seu pecado. Isso é amor. Muito amor de Deus. Davi, não precisa abrir, mas o Salmo 51. Depois você lê em casa, ele pede algumas coisas para Deus. É o salmo dele quando ele volta para o Senhor. E ele pede: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Aquele homem agora estava sem escama nos olhos. E bateu uma saudade daquela alegria da salvação. Bateu uma saudade daquela alegria da presença de Deus. E nada mais importa, Senhor. Devolve-me a alegria da tua salvação. Estou sem alegria. Ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o Espírito na palavra. Que saudade quando eu estava diante do Senhor. Renova isso dentro de mim, Deus. Renova isso. Eu quero ter um coração puro e um espírito que não fica oscilando. Eu quero ser firme, eu quero ser puro, eu quero te amar. Ele pede a Deus: Senhor, eu quero trabalhar para ti, eu quero contar os outros das tuas obras. Renova a minha vida. Eu vou dizer para os outros não caírem onde eu caí. Renova a minha vida, eu vou ensinar as pessoas. A minha vida não vai ser mais reinar, a minha vida vai ser ensinar as pessoas. Eu quero trabalhar para ti. Que saudade quando fluía da minha boca palavras que edificavam os outros. E ele pede que Deus não tirasse dele o seu Santo Espírito. Isso prova que Deus ainda estava nele. O Espírito Santo ainda estava lá. Qual foi a recompensa de amar a Deus? A recompensa foi uma correção cheia de misericórdia de Deus. E o homem que devia ter morrido apedrejado é poupado pelo próprio Deus e é restaurado. Nisso tudo que ele pede, aí do seu reino, a sua glória. Como Deus é bom, querido. Como Deus é bom. Quando você ama a Deus, Deus vê que você o ama, Ele vai te corrigir em amor. Porque Ele não quer você longe dele. Mas tem o terceiro homem. E esse é especial por demais. Um homem que ouviu da boca do anjo dizendo: você é muito amado. Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 10. Depois de Ezequiel. Quero ler com os irmãos o capítulo inteiro. Me dediquei a alguns versículos. Daniel capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que
fugir e se esconder. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu vi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vi resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dito essas palavras, sentindo fortalecido, disse: Fala, meu Senhor, visto que me desses força. Então ele me disse: Você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Vamos parar por aí, queridos. Você já pensou Deus falar isso, dizendo, o próprio Jesus em pé, tocando, dizendo: Daniel, você é muito amado. Você imaginou Jesus falando o teu nome, dizendo: você é muito amado? Um homem que começa o capítulo, decide jejuar por 3 semanas, porque ele quer mais de Deus. Eu vou lutar contra a minha carne. Ninguém mandou. Nem o sacerdote me disse isso. Nem o pastor. Não foi uma campanha dessa forma. Eu quero isso. Eu quero mais de Deus. Eu quero obedecer mais a Deus. Eu quero me chegar mais a Deus. Eu quero entender mais dos planos de Deus. E esse homem então começa uma campanha pessoal sua. Jejum, oração, luta. Então um dia, esse homem recebe de Deus essa visão. A resposta da oração. Daniel, desde o começo do livro, mostra quando ele ama o Senhor. Rejeita as comidas saborosas, e ainda jovem, preferindo morrer do que se contaminar. Um homem que foi jogado na cova dos leões. Um homem que de vontade própria se dedica a Deus. Sabe qual foi a recompensa dele? Ouviu do próprio Deus dizendo: você é muito amado. Você sonha com isso? E só você ouvir Deus dizendo para você: você é muito amado. Saber que Deus diz isso de você, eu sei pelo sangue, a gente sabe, mas o amado especial, porque não foi dito isso para os outros 3 amigos dele, foi para ele. Você é muito amado. E esse homem que lutou, ele recebeu de Deus uma recompensa. E por 3 vezes nesse texto, Deus fala que ele é muito amado, no versículo 11 e 12, no versículo 19. Esse homem teve a recompensa dele, sabe qual foi? Ele teve a sua oração respondida. Daniel,
porque você é muito amado. Assim que você começou a orar, o céu se moveu. A ordem foi dada. Os anjos se prepararam, os demônios se posicionaram. Tem alguém amado orando a Deus. Tem alguém de valor orando. Tem alguém movendo espiritual. Tem alguém tocando em Cristo. O anjo então recebe a ordem. Ele sai. O príncipe da Pérsia luta 21 dias. Tem que chamar Miguel a uma guerra. Porque ele não quer, o inimigo não quer que o amado de Deus receba a revelação, receba a resposta. Ele odeia os santos do Senhor, principalmente aqueles que amam a Deus. Mas não vence. Que Deus ama Daniel. E ele vai receber o que Deus mandou ele receber. Então, tomara que o anjo venha, guerreia, o anjo é perto, chega diante de Daniel. Mas a resposta é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro. A resposta, a recompensa de Daniel é aquele que era como um homem. Daniel, ele é tão temente a Deus, ele está no seu jejum, ele está fraco, e a visão é muito intenso aquilo do físico, é o espiritual, é o sobrenatural, é a matéria no meio do sobrenatural, é uma tensão grande ali, ele desfalece, a voz treme, o fôlego sobe, e o anjo vai lá e levanta, ele desmaia, coloca, e ele não consegue falar. Então aparece alguém como um homem. Muitos teólogos creem, Jesus sabia. E a Bíblia diz que a resposta não foi só entender os planos de Deus. A resposta, a recompensa de Daniel foi aquilo que Jesus prometeu para nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e eu vou estar ali com você. Ele é a recompensa. E sabe o que Deus faz, meu querido, quando um amado dele ora? Ele chega junto. E você não pode ver. Mas ele está ali com você. E ele toca em você. E ele tocou em Daniel. E ele deu forças para Daniel. E Daniel sentiu isso, como aquela mulher borracha que tocou, ela creu. Ela falou: se eu só tocar, eu vou ficar curada. Ninguém falou, ela creu. E aquela mulher vence a multidão e ela toca em Jesus. E Jesus para e diz: quem tocou em mim? Eu acho essa cena fantástica, maravilhosa. Ele está espremido, todo mundo andando comprimido, mas aquela mulher chegou em Jesus diferente, como Daniel orou diferente. O Daniel é amado por Deus, orou de fé, e Jesus está ali presente. Jesus quer a mesma fé de você, meu irmão. Você precisa chegar a Jesus com fé, orar com fé, falar assim: Senhor, toque em mim, Senhor. Me fortalece, Senhor. É sobrenatural, meu irmão. Não é pílula de vitamina. Não é pó de guaraná. É a força do Senhor sobre você. É o poder de Deus operando em você. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos fortalece. Essa foi a recompensa, a resposta da oração na presença de Jesus. E não se bastasse isso, Jesus fala com ele: seja forte. Seja forte. Você lembra qual foi o chamado que Deus disse a mesma coisa? Josué. Josué está ali para entrar na terra prometida. Josué já tem idade. 40 anos no deserto. Josué está diante de um desafio. E a palavra de Deus é a Josué: seja forte e corajoso, que eu serei contigo. E Deus está aqui para Daniel: seja forte. Seja forte. E o texto diz que porque ele disse isso, ele se fortaleceu. Fala, meu Senhor, visto que me desse forças. A igreja, isso. É assim que tem que ser. Jesus conquistou isso para a gente. Oração não é para ser uma experiência trivial. Oração não é para ser um momento insípido, um momento morno. Oração é para ser algo, meu querido, intenso. Pastor, mas toda vez que Daniel orava era assim? Claro que não, mas houve um crescimento, houve uma progressão, houve um ápice, assim como Paulo teve na visão do terceiro céu, assim como Daniel teve agora a experiência com Deus. Meu querido, a gente precisa
ama Deus. Eu e você não podemos olhar para essas coisas e falar, eu quero isso, sem viver o que eles viveram. Sem ter o amor que eles tinham, a dedicação, a luta, a abnegação, a prova de que eles amavam a Deus. Eu sei de uma coisa, que você tem orado a Deus, e você quer que Ele responda a sua oração. Ama a Deus, querido. Ama a Deus mais. E você vai ver como Deus vai responder as suas orações. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. E você vai sentir que Ele tocou em você. Que Ele falou com você. Que Ele renovou, fortaleceu você. E que na oração Ele te deu uma nova visão do futuro. Foi isso que Daniel teve. Uma nova visão do futuro. Essa foi a recompensa do homem amado por Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu queria perguntar uma coisa para você. Deus tem se manifestado a você? Oração na sua vida, amor na sua vida, intimidade com Deus, ser crente é a mesma coisa que sempre só igreja e uma fé que está mais para a razão do que para a fé. Vamos pedir a Deus que nós o amemos e vamos pedir a Deus que Ele se manifeste a nós. Ele prometeu: eu me manifestarei a Ele. Pastor, mas eu tenho Espírito Santo. Isso não é a manifestação de Deus? É Deus em você. Então, cadê as manifestações do Espírito Santo? O crescimento da palavra de Deus, o crescimento da intimidade, na vida com Deus. Que você tenha, meu querido, como manifestação dos seus sonhos cumpridos, disciplina misericordiosa de Deus e as orações respondidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar o nosso Deus.